Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, no terceiro dia, Ele ressuscitou dos mortos. Esta é a nossa confissão no credo dos apóstolos, e este é o evangelho do domingo da Páscoa, podemos dizer. A boa nova, as boas novas não se completam, como nós já ouvimos, não se completam com a morte e o sepultamento do nosso Salvador. É por isso que é uma frase que nós frequentemente ouvimos, uma frase frequentemente usada para resumir a mensagem do Evangelho, está incompleta, insuficiente. Jesus morreu por seus pecados. É o que o apóstolo Paulo diz na nossa leitura bíblica, em Romanos capítulo 4, no último versículo que nós lemos. Cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, que foi entregue por causa das nossas transgressões. Então, a primeira parte, ele foi entregue para ser executado, morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressurgiu dos mortos e ele ressuscitou. E é isso que Paulo nos diz no final do versículo 25. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Em outras palavras, sem a ressurreição, a obra do Senhor Jesus teria sido incompleta. Mas uma vez que Ele, de fato, ressuscitou dos mortos, uma vez que Ele venceu a morte, a vitória completa foi conquistada por Cristo. A vitória na qual nós estamos incluídos em união com Ele pela fé. E a chave para entender tudo isso, essa verdade, a chave é compreender nossa união com Cristo. A união que nós temos com Ele pela fé. Quando nós colocamos nossa confiança nele, nós somos unidos, estamos unidos a Ele. E essa união com Cristo é algo extraordinário. Nós falamos sobre isso na semana passada, quando nós consideramos a morte de Cristo, o sepultamento de Cristo, o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 6, em Colossenses capítulo 2. Vocês vão se lembrar que nós lemos aquelas passagens na semana passada. Então, quando você coloca a sua confiança em Cristo, não é que sua fé salva você. Não, é Cristo quem o salva. Isso acontece em termos teológicos, na teologia sistemática, isso acontece porque a fé é o instrumento que nos liga, que nos conecta a Cristo. Nossa fé não tem nenhum poder em si mesmo. Nós não somos salvos pela nossa fé, nem pela qualidade da nossa fé. Nós somos salvos por Cristo. Ele é o objeto da nossa fé. Eu pense nisso porque é importante, porque deveria ser um grande encorajamento para todos nós, em primeiro lugar. Porque se pensarmos em nossa fé como algo que nos salva, estaremos pensando em nós mesmos, colocando nós mesmos diante dos holofotes. Poderíamos até pensar dessa forma: em vez de sermos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. A fé substitui as obras. Então, nesse caso, como eu disse, a fé se torna substituto para as boas obras e, portanto, torna-se mais uma obra em si mesma. Jamais, se fosse o caso, jamais poderíamos ter certeza da nossa salvação se a nossa fé fosse a base dela. Agora pense nisso mais uma vez. Pense na sua fé. Pense em como sua fé vacila. Há dias, eu posso garantir que todos nós já experimentamos isso. Há dias em que você não tem dúvida alguma sobre a verdade do Evangelho.
sobre a verdade da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, sobre o seu relacionamento com Deus, tem confiança completa. Mas há outros momentos na sua vida em que você luta. Quando você pensa que sua fé está por um fio, prestes a se romper. Todos nós, sem exceção, todos nós temos os pontos altos e pontos baixos na nossa vida de fé. E isso leva algumas pessoas a perguntarem, questionarem: será que a minha fé é suficiente? A minha fé é tão fraca, parece tão pequena, não é tão forte como deveria ser. Seria que essa fé me salva? Eu sou como os discípulos de Jesus, quando o Senhor Jesus disse a eles: homens de pequena fé. Me identifico, sou eu. Será que essa fé é suficiente para me salvar? É aí que se torna tão importante entendermos a teologia e não apenas termos uma vaga noção do que a fé significa para nós. Não podemos viver somente por slogans, lemas. Jesus citou o Antigo Testamento quando ele disse que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. E assim como não podemos viver só de pão, não podemos viver só de slogans, até slogans bons, como sola fide, fé somente. Nós precisamos entender o que essas expressões significam e precisamos ir além dessas expressões, se realmente quisermos viver e morrer na paz e pertencer ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo, como nós confessamos no dia do Senhor do Catecismo. Portanto, nossa fé nos une a Cristo em sua morte e sepultamento, como ouvimos na semana passada. Cristo morreu e nós morremos com Ele. Cristo foi sepultado e nós somos sepultados com Ele. E agora, enquanto caminhamos para pensar na sua ressurreição, a mesma gloriosa verdade se aplica. Cristo ressuscitou dos mortos e, em união com Ele, nós ressuscitamos com Ele. Costuma-se descrever isso de seguinte forma: se temos fé, Deus nos considera justos. É como uma espécie de ficção, podemos dizer. Somos considerados justos, mas não somos realmente justos. Mas não é assim que a Escritura fala sobre isso. E também não é como nossas confissões falam sobre essa verdade. Então, isso não é apenas uma questão de preciosismo com palavras, algum jargão teológico sem importância. Não é um jogo de palavras ou argumentos sobre palavras, não. Porque faz uma grande diferença como nós pensamos nessas coisas. No dia do Senhor 23, pergunta 59. Esse dia do Senhor faz essa pergunta: que proveito há para você que agora crê nisso? E nisso, sendo tudo que nós confessamos no credo dos apóstolos. E a resposta sobre o proveito para nós o proveito é que em Cristo sou justo diante de Deus e herdeiro da vida eterna. Agora, irmãos, nota bem o que a confissão diz aqui, o que nós confessamos. Não é: em Cristo sou considerado justo diante de Deus. Não. O catecismo diz: em Cristo sou justo diante de Deus. Uma verdadeira mudança em nosso status. Não somente um tipo de ficção legal. Não somos somente considerados justos. Em Cristo somos justos diante de Deus. E assim, mais uma vez, nós vemos como
E o fato de que a nossa união com Cristo é o fundamento da nossa justificação, o fundamento da nossa salvação, do perdão dos pecados, da nossa santificação e da nossa glorificação. Cristo, o Salvador, o Messias, Ele é o cabeça. Nós somos os membros dele. E sua ressurreição significa ressurreição para nós. Nós ouvimos recentemente no sermão sobre Salmo 26, talvez alguns de vocês vão se lembrar. Nós ouvimos como a ressurreição de Cristo foi a sua justificação, a sua vindicação. E nós lemos sobre isso em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, ou melhor, justificado no espírito, com E maiúsculo, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 1 Timóteo 3, versículo 16. Em Romanos capítulo 1, o quarto versículo, nós lemos que o Filho de Deus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora pense, o que aconteceu ao nosso Senhor Jesus Cristo em seu sofrimento e morte? Ele foi falsamente acusado, injustamente condenado, morto como um homem considerado culpado, seja por blasfêmia pelos líderes dos judeus, seja por se declarar rei, um ato de rebelião contra César. Esse é o lado humano da questão. A morte de Cristo foi o maior exemplo da injustiça na história da raça humana. Mas no lado divino, no lado espiritual, podemos dizer, a verdade nos bastidores, nós sabemos que há ainda mais a essa história, não somente um ato da injustiça humana, mas temos que lembrar o que aconteceu com Cristo quando Ele foi crucificado. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz isso: aquele que não conheceu o pecado, Cristo, Ele o fez pecado por nós. Então, o Pai o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é 2 Coríntios 5, 21. 1 Pedro, capítulo 2, 23 e 24. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Ele carregou em seu corpo, sobre madeiro, na árvore, na cruz, os nossos pecados. Então, irmãos e irmãs, a crucificação do nosso Senhor Jesus serve como a prova suprema da justiça de Deus. Como nosso representante da aliança, Ele, Cristo, tomou sobre si os nossos pecados na cruz. Ele recebeu o castigo que nós merecemos. Ele que não conheceu o pecado, se tornou pecado em nosso lugar. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo na cruz. Ele foi falsamente condenado. Ele foi enviado à morte injustamente. E quando ele morreu, o maligno, Satanás, juntamente com todos os seus servos, dentro de Israel e fora de Israel, acreditaram ter alcançado a vitória. Tinham se livrado daquela blasfêmia, daquele perturbador,
daquele aspirante ao rei, a rei. Mas em sua ressurreição, o Senhor Jesus foi, Ele foi vindicado, Ele foi justificado. Ele foi justificado, Paulo diz, no Espírito. Sua ressurreição provou ao mundo inteiro que ele era verdadeiramente inocente. Foi a declaração do Pai, não culpado, inocente, justo. Ele carregou o castigo, ele sofreu até a morte, mas tendo cumprido essa tarefa, a tarefa que o Pai lhe deu, a tarefa que ele assumiu com perfeita vontade, tendo completado sua obra salvadora, ele retomou a vida. A sepultura não pôde retê-lo. A morte não tinha domínio sobre ele. A morte não tinha poder sobre ele. Ele mesmo não merecia morrer. Ele era verdadeiramente justo. Ele era verdadeiramente fiel. Ele era perfeitamente obediente ao longo da sua vida. Ele era o filho perfeito do Pai Celestial. E é isso que a sua ressurreição testemunhou. Agora nós vamos considerar isso em termos da nossa união com Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Isso significa que em união com Ele, nós recebemos o que Ele recebeu. A morte, como eu disse, não pode retê-lo. A sepultura não tinha poder nenhum sobre ele. E também não tem sobre nós. Todos nós, sim, é verdade, todos nós vamos morrer fisicamente. Essa vida vai chegar ao seu fim para cada um de nós. Nenhum de nós sabe quando isso vai acontecer. Mas vai acontecer. Posso garantir isso. A única coisa que nós sabemos, com certeza, é esse fato. Porque a morte vem para todos nós. Nosso corpo será sepultado. Mas assim como aquela sepultura não pode reter Cristo, também não pode nos reter. Este é o maior ato do amor gracioso de Deus por nós. Por natureza, em Adão merecemos morrer. Em união com nosso primeiro pai que caiu, Adão, e nossa primeira mãe, Eva. Todos nós pecamos. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, como disse o profeta Isaías. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E assim, unidos em Cristo, unidos com Cristo, ressuscitamos para a nova e gloriosa vida dos redimidos, para o descanso eterno na presença amorosa do nosso Pai Celestial. Porque o Senhor Jesus não apenas pagou o preço pelos nossos pecados, mas também ressuscitou dos mortos para que pudéssemos ressuscitar com Ele. Como nós confessamos no nosso catecismo, isso não se refere apenas ao futuro. Não se refere apenas à glória da eternidade, as bênçãos que receberemos após a nossa morte. Não é somente isso, não. É claro que se refere, de fato, se refere a todas essas coisas, como nós confessamos nesse dia do Senhor. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa gloriosa ressurreição. Ele serve como as primícias, nós o seguimos. Ele abre o caminho e nós entramos por esse caminho que ele abriu. O autor de Hebreus fala muito sobre isso. Mas também se refere muito a essa vida, como a vivemos agora, antes de entrarmos na glória. Ele venceu a morte para nos tornar participantes da justiça que ele conquistou para nós por meio da sua morte.
E pelo seu poder, nós também somos ressuscitados para uma nova vida. Veja como o apóstolo Paulo descreve isso, essa verdade, em Efésios capítulo 2. Podem abrir as suas Bíblias e ler comigo? Efésios capítulo 2, versículos 1 a 7. Porque Paulo aqui, ele usa termos muito fortes. E se considerarmos a maneira como ele descreve nossa vida em Cristo, podemos até nos surpreender com o que ele diz, porque ele diz com muita veemência. E vamos ouvir, Efésios capítulo 2. Começando a leitura em versículo 1. A palavra de Deus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, mais uma vez, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora eu vou repetir. Nós recebemos a vida juntamente com Cristo. Ele morreu e ressuscitou, e nós recebemos a vida juntamente com Ele. Observe bem, não receberemos a vida junto com Ele, mas recebemos a vida juntamente com Ele. Isso é algo, irmãos, que nós já possuímos em Cristo. É a nossa posse presente. É disso que vivemos. É o que nos anima, é o que nos guarda, o que nos sustenta, o que nos fortalece, o que nos preserva. É o que nos dá alegria, a disposição e a capacidade de enfrentar os desafios desta vida e permanecer firmes até o fim. E Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele nos ressuscitou. Não Ele nos ressuscitará. Mas Paulo fala no passado. Isso é algo que já aconteceu, algo que já nos foi dado. E não só isso, há mais. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mais uma vez, importante. Não Ele nos fará assentar nos lugares celestiais, mas Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Fomos ressuscitados com Cristo. Nessa vida, nós não recebemos tudo, mas o que nós recebemos, o início, o começo, o princípio, é real, é significativo e é glorioso. Mais uma vez, eu vou destacar, ressaltar, enfatizar, repetir o que eu estou dizendo, porque esta é a base da nossa vida cristã. Nós recebemos a vida com Cristo, em Cristo. Nós ressuscitamos com Ele, em Ele. E já fomos acolhidos para participar da sua glória até nessa vida. Nós temos agora e aqui o início daquilo que vamos receber em perfeição na glória. Não devemos agora nessa vida, vou avisar, não devemos imaginar que nós já chegamos a esse lugar da perfeição. Mas também
nunca devemos subestimar o que nós já recebemos. Já recebemos as supremas riquezas da sua graça. Isso basta para termos confiança de que no futuro nós vamos receber a sua plenitude em Cristo na glória. Irmãos, tudo isso coloca a nossa vida em sua devida perspectiva. Dá-nos a verdadeira imagem de quem somos, do que nos tornamos pela graça de Deus em Cristo. A nossa visão, devemos ser honestos, irmãos, a nossa visão da vida cristã muitas vezes é demasiado pequena, demasiado limitada. Não consideramos suficientemente a grandeza do que nos tornamos em Cristo, o que a nossa união com Ele realmente significa. Muitas vezes nos esquecemos de que em Cristo nós somos uma nova criação, novas criaturas, habitando numa nova criação. Pensamos muitas vezes no que nós vamos receber, mas não no que nós já recebemos. Uma parte importante, portanto, que fica sem uso. Como ter uma ferramenta importante na caixa de ferramentas e nunca usar essa ferramenta. Tentamos usar, se for o caso, outras ferramentas que não foram feitas para fazer o que nós precisamos fazer. Enquanto isso, a ferramenta perfeita está bem ali, à nossa disposição. Então, o que acontece? Nós tentamos lutar contra o pecado em nossa própria força. Tentamos lutar contra a tentação, nos tornando mais fortes, nos esforçando mais. Mas isso é como usar a chave inglesa para pregar um prego. Porque nos esquecemos de que nós temos um martelo, uma ferramenta. Uma ferramenta que nós podemos usar para realmente realizar o que nós precisamos realizar. Meus irmãos, lembrem-se de que vocês receberam a vida em comunhão com Cristo na sua ressurreição. Lembrem-se de que vocês ressuscitaram com Ele. Vocês participaram na sua ressurreição. Este é o dom que vocês já receberam. Nas lutas, nos desafios dessa vida, este é o maior encorajamento de que precisamos. Enquanto nós travamos a batalha contra a nossa natureza pecaminosa, contra o mundo, contra o maligno, ao caminharmos rumo à plena posse da vida da ressurreição, essa vida da ressurreição, lembremos de que a vida da ressurreição começa aqui e agora. Ao terceiro dia, Ele ressurgiu dos mortos, e pela fé nós ressuscitamos com Ele. Amém. Amém.